a pedidos, hoje nós vamos fazer a fórmula do PROC-V. Para essa fórmula eu usei como banco de dados essa informação que está aqui na planilha 1. Vocês podem notar que eu tenho aqui uma sequência de códigos e suas respectivas descrição e valor, né? Toda vez que eu, em alguma outra posição, no caso nessa notinha que eu criei aqui, que eu colocar o código, eu quero que ele me dê a descrição e o valor unitário, o preço desse material, né? O valor unitário desse material. Para fazer a fórmula do PROC-V é importante a gente ter algumas coisas em mente. É bom que aonde vai estar a origem da informação, no caso nosso banco de dados, que não tenha essa repetição de números. Por exemplo, eu tenho aqui um código 200 e outro código 200, né? O código vai ser como o CPF dessa informação, o seu RG, não pode ter em 2 ou 3 lugares. Então é importante que caneta, nesse caso, só tenha um código. É importante que papel só tenha um código, que lapiseira só tenha um código, e assim sucessivamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Ah, tá. O PROC-V ele sempre vai procurar uma informação da esquerda para a direita, ou seja, eu vou procurar essa informação para retornar qualquer informação que tiver depois dela, e não ao contrário. Se esse código aqui estivesse aqui, com o PROC-V eu não ia conseguir retornar essa informação aqui, certo? Então é importante que a informação que você quer retornar esteja à direita do valor que você está procurando. Como é que funciona basicamente o PROC-V? Ele faz uma procura do lado esquerdo e te retorna a informação do lado direito. Como você pega um cardápio e você vê lá o que você está procurando, o texto daquilo que você quer comprar, o que você quer comer, e do lado ele te retorna o valor, e aí você faz seu cálculo e vê se você pode pagar por aquilo, por exemplo, não é isso? A mesma coisa acontece com o PROC-V, ele vai varrer de cima para baixo e vai te retornar uma informação à direita daquela informação. Por exemplo, eu tenho aqui o 100 representando o papel. Se eu colocar o 100 aqui de novo, outra coisa importante, papel, e colocar o papel valendo R$30 aqui, o PROC-V ele procura de cima para baixo. Então ele vai vir, chegar aqui, quando ele achar o 100, ele vai retornar esse 200. Ele não vai continuar procurando porque a informação dele ele já achou. Então uma coisa importante, eu vou deixar isso aqui para a gente ver que isso acontece de fato. Coisa importante, não duplica a informação dentro da origem da informação, que a gente vai chamar de matriz tabela. Isso aqui acaba se tornando uma matriz tabela. Tá? Vamos executar a fórmula. Eu vou colocar aqui um código, o código 100, que é o código do papel, que a gente já viu aqui embaixo, e vou aplicar a fórmula aqui, PROC-V. O que é que eu quero? Eu quero que ele procure esse valor 100 dentro da minha matriz tabela, que vai ser isso aqui. A gente vai chamar essa informação aqui de matriz tabela, e que ele me retorne o que está na segunda coluna dessa matriz tabela, né? Primeira coluna, segunda coluna, né? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro com o assistente. Eu vou em fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Ele abre o assistente para criar a fórmula. O bacana de você usar o assistente é que ele vai te dando dicas aqui do que cada campo faz, né? Para quem está começando a executar as fórmulas, o assistente é uma mão na roda, né? Vamos lá. O valor que eu estou procurando naquela matriz tabela é esse valor que está aqui em A5, que é o papel, certo? A minha matriz tabela, onde está toda a informação no banco de dados, ele está aqui na planilha 1, e eu vou colocar aqui, ó, de A2 até C9. Eu vou dar um F4, porque se não der um F4, vou fazer sem um F4 primeiro, sem travar as células. Tá vendo aqui A2 a C9, né? Tudo tranquilão. Depois a gente vai fazer uma modificação nela. Como a gente trata de descrição e a descrição está na segunda coluna, ele pergunta qual o número da coluna que eu quero. Eu vou colocar 2, que a primeira está o código, a segunda está a descrição e a terceira está o valor unitário.
Aí o Excel me faz uma pergunta. Se eu não responder, ele já vai considerar como verdadeira a minha resposta. Qual é a pergunta que ele me faz? Yelan, se eu não achar o valor exato que você está procurando, se eu não achar 100, mas achar 101, eu posso colocar? Aí eu vou dizer para ele que não. Eu só quero se for 100. Se não for 100, para mim não for 100 para mim, não resolve. Então eu só quero aquela informação fiel. Então ele já colocou aqui até uma resposta para mim do que vai sair, certo? Então vai sair o 100, vai sair o papel, né? Para a pergunta do 100, que foi o valor que eu coloquei lá. Vou dar um ok. Beleza. Olha o que acontece. Vou colocar aqui outro valor só para a gente ver. Deu erro. 200. Caneta, certo? Olha só o que acontece quando você não trava a informação aqui de matriz tabela. Aqui está de A2 até C9. Se você clicar aqui na fórmula que foi executada, você vai ver, ó, valor procurado, matriz tabela, que foi aquela matriz, a coluna que eu escolhi, que foi a segunda, e aquela pergunta que ele faz. Se eu não achar igual, pode ser parecido? Eu digo que não, então aqui é o falso, certo? Quando eu não travo isso aqui, olha o que acontece. Eu vou puxar essa informação até embaixo. Aqui ele começou procurando de A2 até C9. Eu vou descer aqui com a setinha do teclado só para a gente acompanhando. A3 até C10, A4 a C11. E aí foi até chegar no final. Ele já está no A14 a C21. A14 a C21. Ele está pegando essa informação aqui. Ou seja, é importante que eu traga para o Excel e diga para ele que eu só quero que ele procure nessa parte aqui, que ele não fique acrescentando informações, né? Eu vou dar um clique aqui onde está a informação da matriz tabela, esse campo, e vou apertar o botão F4 aí do teclado e ele vai travar toda a coluna e a linha, as colunas e as linhas da minha matriz tabela, né? Eu cliquei aqui direto na matriz e apertei F4, certo? Vou dar um Enter e agora eu vou clicar duas vezes aqui nessa alça de preenchimento inteligente. Então aqui ele continuou travado agora, ó. Se você for observar aqui, ele continua de A2 até C10, C9 sem mudar, tá vendo? Onde eu já estou. A única coisa que está mudando aqui é o valor procurado, porque de fato esse daqui eu não quero que ele procure o de cá, eu quero que ele procure o que está embaixo, certo? Beleza, vamos fazer o valor unitário. Só que o valor unitário a gente vai fazer direto mesmo na barra de fórmula. Vou botar aqui um igual, proc v, o valor que eu estou procurando é o 200, aonde eu estou procurando? Estou procurando isso aqui na matriz tabela, nessa matriz tabela aqui, de A2 até C9, vou dar um F4, porque a gente já viu o que acontece se eu não apertar F4 para travar essa matriz toda, e vou dizer para ele que eu não quero agora mais a coluna 2, eu quero a coluna 3, que é o valor unitário. Vou dar outro ponto e vírgula, e aí ele me faz a pergunta: Bela, se eu não achar o valor igualzinho, eu posso colocar um parecido? Eu digo não quero um valor parecido, eu quero um valor igual. Fecho e dou um Enter. Ele aqui me dá o retorno. Eu vou clicar duas vezes aqui e está feito. Aqui eu já coloquei uma fórmula simples de multiplicar um valor por outro, mas eu já fiz um tratamento que é esse erro aqui. Isso aqui é só isso, olha só. A fórmula básica disso aqui é só isso. É igual a quantidade vezes o valor unitário. Só que se eu colocar para todos e encontrar aqui, por exemplo, o branco, que não tem nada, vezes informação em branco, né? Informação vazia, vezes erro, ele vai dar um erro. E aí a gente faz um tratamento nessa informação, que é colocar aqui, ó, uma tratativa para erro, que é se erro, ou seja, se essa informação retornar um erro, eu quero que você coloque o valor 0, certo? Toda vez que der erro no cálculo, ele vai me dar um 0. Tem que usar essa fórmula com cuidado. Aqui, por exemplo, no PROC-V, eu vou colocar esse erro aqui, ó. Se
erro. Toda vez que der erro na minha busca, como aqui por exemplo que está vazio, eu quero que ele retorne o que? Um zero? Não quero que ele retorne um zero, eu quero que ele retorne vazio. E como é vazio, como eu expresso vazio numa fórmula? Eu coloco aspas duplas e aí eu expresso vazio numa fórmula, certo? Então toda vez que der erro, eu quero que fique vazio. Vou colocar um se erro aqui também. Se erro nessa informação, eu quero que você retorne vazio. Toda vez que der erro nessa informação, eu quero que você retorne vazio. Então, vou dar um cliquezinho aqui, certo? Vou colocar aqui, ó, pedir 10 canetas, R$12. Papel. Lembra que a gente tinha colocado papel lá 2 vezes, né? Então, olha só, papel 2 vezes. Ele pegou o primeiro papel e não o segundo papel. Está com R$30, certo? É importante a gente entender que a origem de dados tem que estar fiel, uma coisa que você possa confiar, né? É bom que eu tenha, meu papel é R$30, eu vou ter ele só uma vez aqui com o valor correto. Então, quando ele me retornar, ele vai me retornar o valor certo. E não colocar 2 vezes um embaixo da outra. Não importa se aqui vai estar embaralhado, como você viu, 100 está cá embaixo, 200 está lá em cima. Aqui não precisa ter nenhum tipo de organização, classificação de A a Z, não importa como ele esteja, ele vai retornar a informação certa. Ele vai procurar, esse é igual ao que eu estou procurando? Não. Esse é igual? Não. Esse é igual? Não. Esse é? É. Então, ele retorna. Vai ser sempre assim, não importa como a informação esteja lá. E é isso. Essa aqui é a execução da fórmula PROC-V de quebra. A gente viu aí a informação do se erro, como tratar uma informação em caso de erro, e aprendeu também como travar uma célula e por que travar uma célula e quando travar uma célula, né? Eu não vou travar aqui porque quando eu puxar para baixo eu quero que ele procure de A5 para A6 para A7. Aqui eu vou travar a matriz tabela porque eu não quero que ele comece procurando aqui e termine aqui embaixo. Só essa parte daqui de baixo, correto? E o se erro, para toda vez que der um erro, ele colocar uma outra informação. Por exemplo, nesse talão. Senão aqui, se eu fosse imprimir esse talãozinho, ia estar cheio daqueles NDs aqui que a gente viu, né? Ia ficar feio. Mesma coisa aqui para o subtotal. O subtotal ele não ia nem conseguir somar com erro, porque quando ele multiplicasse, dava um erro e vocês viram que não estava exibindo aqui a informação de subtotal. Então é isso. Essa é o PROC-V. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, a gente vai tentar sanar na medida do possível.